Paz do Senhor, amados, mais uma vez eu me encontro aqui, para o canal A Bíblia Falando nos Corações, esse que vos fala o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro, amados. É um prazer estar aqui novamente com vocês para expor mais uma verdade da Palavra de Deus, sobre um tema de grande relevância para o reino dos céus, amados? E sempre a gente trazendo uma novidade da palavra de Deus, que a palavra sempre se renova, nos nossos corações, independente do texto ao qual nós vamos passar a ler, amado, em cada vídeo, mas é de suma importância, para o reino de Deus a gente expressar e propagar esta palavra fiel e verdadeira, que é a palavra de Deus, com todos os seus registros, a qual foi dado pelo Espírito Santo de Deus, a qual para o nosso enlevo espiritual, e para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, o nosso amado e querido Salvador, amados. Bom, desde já e peço aí que você inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, faça parte aí do canal A Bíblia Falando nos Corações, tá? Deixa aí já o seu like, e nos ajude para que o YouTube também venha reconhecer o nosso trabalho também, e a gente possa continuar propagando esta palavra, tá, amados? Essa palavra que não há outro livro magnífico igual a palavra de Deus, que expõe, os pecados de todos nós, os pecados também dos grandes homens de Deus do passado, que muitos começaram bem, mas terminaram mal, amados. E hoje nós vamos expor um personagem assim, que ao longo da sua trajetória, ali no comecinho começou bem, mas aí depois nos diz aqui a palavra de Deus que as mulheres fizeram ali a cabeça dele, desse rei, de Israel, Talvez você possa estar assim curioso, pensar, mas que rei é esse, no meio de tantos reis, Então, nós vamos estar lendo aqui nesta noite, falando a respeito da passagem deste rei, por Israel, este rei que pediu a Deus ali que lhe desse sabedoria, que lhe desse entendimento para entrar no meio daquela tão grandiosa nação que era a nação do Israel, E depois de ter adquirido mesmo o seu pedido diante do Deus Todo-Poderoso, ele, mesmo assim, as mulheres lhe fizeram a sua cabeça, lhe mudaram o seu trajeto, ele já não passou mais a ser aquele rei, que tinha toda aquela sabedoria dada por Deus, mas não conseguiu se conter diante do mal, diante da imoralidade, diante do pensamento ao contrário, das suas esposas, no que diz respeito a ele, e todos os dogmas, É muito triste, amados, muito triste quando um rei no patamar, desse rei aqui, ele decaía assim dessa forma. Mas tudo isso aí nos mostra que não há pessoa perfeita aqui na Terra, Por mais que essa pessoa tenha sabedoria grandiosa, igual esse rei aqui teve, mas mesmo assim, Mesmo assim, não ficou imune, Na sua caminhada, amados? Louvado seja o nome do Senhor, Mas nós vamos ler aqui então, convido os amados ouvintes da Palavra de Deus a meditarem aqui em 1 Reis, capítulo 11, amados,
Eu vou ler poucos versículos, irmão. E depois estarei comentando, tá, amados? Como eu fiz no outro vídeo que eu falei da depressão, tá, amados? Assim eu vou passar a fazer nos vídeos daqui para frente, tá? Não lerei todo, não. Até para que a gente não venha tomar muito tempo, só assim na leitura. E aí os irmãos, qualquer coisa, os irmãos meditam em casa, tá, amados? Para ter melhor entendimento da palavra de Deus, tá? A minha Bíblia aqui, ela é de estudo, mas toda sabedoria provém do alto céu, provém de Deus. Deus é que nos dá sabedoria para nós falar desta palavra assim como ela é. Bom, então nós vamos meditá-la na palavra do Senhor, né? Até o versículo, amados, 6 para a nossa meditação. Do 11 ao 6. Diz assim o tópico da mensagem: a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Né, amados? Vai nos falar aqui a respeito da idolatria e como é um mal a qual Deus abomina, né? Porque Deus nunca vai trocar sua glória com ninguém, tá, amado? Independente aí da pessoa, de status, de situações, tá? De reinos, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele não troca a sua glória por ninguém, não, tá, amado? Por nada, nesta vida e além dela. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Já começou mal, né, amados? E isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e etéias. Aqui, amados, 5 classes de povos aqui estranhos ao Deus de Israel e a qual também deveria ser para a nação de Israel também. Mas infelizmente o próprio Salomão mesmo, né, se envolveu com essas mulheres dessas nações aí. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Tá vendo, amado? Tá vendo aí o perigo? E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Versículo 6 agora, amados, para nós fecharmos aqui, por enquanto, a leitura da palavra de Deus. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Amados, aí está toda a diferença. A gente vê as qualidades de um rei que deveria ser aí o exemplo para a nação ali do povo de Israel, a qual ali for indicado pelo seu pai, né, Davi, né, ali, e até pela direção divina mesmo, amados, porque nós sabemos pela história de Salomão, né, que aquele que edificou o novo templo, que não seria Davi, muito antes do nascimento mesmo, né, Deus já tinha falado para Davi, né, que não seria ele que iria edificar aquele templo, né,
queria fazer um templo para adoração a Deus, né, para Deus habitar, não, mas ali seria Salomão, né, que iria anteceder o trono de Davi, assim como esse partisse, e Salomão iria assumir, né? Mas nós vemos ali que Salomão, em determinado período, pediu na sua oração para Deus: Ah, Senhor, tu me dê sabedoria para que eu venha entrar e sair no meio desse povo de Israel, que é um povo numeroso, é um povo grandioso, né? Então, ele pediu assim na sua oração e Deus ele lhe concedeu, né? Como nós vamos ver aqui na palavra do Senhor aqui, ó. Amados, quer ver? Aqui, ó, ó, quer ver? Aqui no capítulo 9 também ele fala assim, ó, amados. Capítulo 9 de 1 Reis, e diz assim, o versículo 3, amados. Vamos ler o 3, o 4 e o 5. Ó, diz assim: E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará varão sobre o trono de Israel. Então, amados, só até aqui, né? Aí nós vamos ver aí que ele ali estava no auge, né? Ali do seu comecinho, ali do seu reinado, né? Então ele tinha edificado o templo, né? Tinha feito tudo certinho, aquilo que tinha no seu coração. Mas aqui, amados, no versículo 11 aqui, tudo aquilo que aparentava que ele ia seguir mesmo ali, aí vem o que? Depois, ó, amados, vem aqui também, ó, nós vamos ver, meditar mais em cima aqui, ó. Aí vem, nos diz aqui a palavra de Deus, que ele adquiriu riquezas, ó, no versículo 14, tá, amados, do capítulo 10, aqui versículo 14, aí o título fala também das riquezas de Salomão, tá? Eu estou lendo esses versículos aqui só para o ouvinte da palavra de Deus ter uma base de que, na verdade, ele começou bem, né, amados? Deus lhe deu riquezas, ó, e era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano, 666 talentos de ouro. Quer dizer, além dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governantes da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 pavés de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavés. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda. E de ambas as bandas tinha encostos até o assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Viu, amados? Então, tudo isso, né? Até o seu trono mesmo,
era coisa magnífica de se olhar, né? Coisa que nenhum dos outros reinos ao redor, como nos diz a palavra de Deus, tinha tamanha riqueza em ouro, né? E, e o seu valor, né, amados, também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos dizer que hoje em dia, se tivesse todo esse ouro aqui nos nossos dias de hoje, valeria um dinheirão, né? Só demonstrando as riquezas de Salomão, né? No seu reinado, tá, amados? Mas aqui então a gente vê o contraste aqui no capítulo 11, ó, né? Que as mulheres então que eram amadas por ele tinham ali moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Então elas nos diz a palavra de Deus que essas mulheres aqui elas foram por declínio espiritual na vida de Salomão. Infelizmente, começou muito bem no começo, mas foi uma pena que o seu coração já não era mais perfeito para com Deus, né? Como nos diz a palavra de Deus, que não há nenhum perfeito, né? Aí diz aqui o versículo 2, ó. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas. Quer dizer, falando no que diz respeito a essas mulheres, tá, amados? E elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Quer dizer, aí a gente vê, amado, que em vez dele acatar, né, essas palavras do Deus de Israel, para não se unir a essas mulheres, pelo contrário, né, ele viu ali, foi ali travado ali pelos olhos, né, porque com certeza essas mulheres aqui seriam belíssimas, né, no seu corpo escultural, não a sua beleza de rosto, né, mas também com certeza beleza de corpo também. Aí eles fizeram, né, serviram de tropeço para a sua vida espiritual e para o seu reinado também, né, mano? Então, é triste. Aí também, amados, aqui, pelo que a gente vê aqui, ó, no versículo 3 aqui embaixo, ó, que ele tinha, ó, 700 mulheres, quer dizer, muita coisa, né, amados? Se a gente for botar mesmo, né, no patamar da contagem aqui de todas essas mulheres, os irmãos já imaginaram, os ouvintes da palavra de Deus? Quer dizer, com certeza iria contaminar mesmo, né, amados? Iriam mudar, né? Porque foge dos padrões de união entre um homem e uma mulher só, como nos diz a palavra de Deus, né? Mas aqui não, aqui era excesso demais. Mulheres princesas e 300 concubinas, amados. E suas mulheres lhe perverteram o coração, com certeza, né? Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, quer dizer, os deuses delas, tá, amados? E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, coisa muito triste, amados. A gente vê um homem que pediu sabedoria a Deus, foi-lhe concedido, mas as mulheres lhe perverteram o coração, né? Como se diz aí fora, né, amados? As mulheres ali, de tanto falar com ele ali, né, ter aquele contato com ele no seu viver diário, e elas lhe fizeram ali então a sua mente, o seu coração, né? E assim nós vemos também outros personagens mais da palavra de Deus, que os ouvintes têm conhecimento também. Vemos Sansão, né, ali com Dalila também, né? E é triste, mano. É triste a gente ver tudo isso, né? Mas a palavra de Deus, ela expõe aquilo que tem que ser, né? Aí diz aqui, ó.
Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Duas nações ali a qual Deus tinha falado também, no meio dessas 5 aí a qual eu li aqui do começo aqui, para o ouvinte da palavra de Deus. Então todos esses povos aqui, eles adoravam ídolos, né? Ídolos feitos de gesso, ídolos feitos de madeira, que tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem o seu clamor que é endereçado a eles. Tudo isso, amados. E nos diz a palavra de Deus que não há fôlego algum neles, né? Mas o que trabalha por trás disso tudo aí, na verdade, é o diabo, né? Com seus demônios, né? Então é triste da gente dizer isso, mas né? Porque não tem coisa mais abominável a qual Deus abomina tanto do que a idolatria. Porque as pessoas trocam a glória do Deus poderoso pela glória de um pedaço de madeira, de um pedaço de gesso, coisas que não pode edificar, coisas que não trazem vida, não só para os seus adoradores, mas também para aqueles que lhes prestam culto, né? Então é verdade, tem que ser dito, né, amados? E quantos que se encontram assim, né? Presos a essas coisas, né? Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Tá vendo, amados? Ele, em vez dele seguir os conselhos do seu pai, antes de descer ali a Campa Fria, não. Ele preferiu seguir ali os conselhos do seu coração e os conselhos das suas mulheres, né? Que nós podemos dizer ali que era mesmo, né? Uma pessoa que infelizmente se deixou se levar, né? Pela concupiscência da carne, pela vida sexual desenfreada, né? Com aquelas mulheres. E elas ali lhe fizeram, infelizmente, lhe fizeram o coração, amado. É muito triste, né? Tinha tudo para ser ali um governo próspero, um governo ali de grandes vitórias, né? Da parte de Deus, mas infelizmente, né? Tinha um grande exército, né? A seu comando, né? Ao comando dos seus subordinários, né, dos seus generais, mas não adiantava nada, né, amados? Então, diz assim o versículo 7. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Esse Moloque aqui, amados, era uma coisa tão triste que lhe ofereciam crianças para ele, né, em sacrifício, né? Coisa mesmo diabólica mesmo, né? Coisa abominável aos olhos do Senhor, né? Que as próprias criancinhas que não tinham nada a ver com os pecados dos seus pais, né, dali daquele governo ali, né? E infelizmente pagavam com a própria vida, né? Ali com as suas tristes oferendas, né? Assim provocando o Senhor Deus a ira. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Né, amados? Então, quer dizer, teve o privilégio ali de ter a presença de Deus ali na reinauguração do templo, né, que
nos diz a palavra de Deus ali que Deus visitou o templo, encheu a casa de fumaça, como seu grande poderio, né? Poder de Deus. E infelizmente, amados, o coração de Salomão já era mudado, né? Coisa muito triste quando uma pessoa muda todo aquele traçado que Deus tem para na sua vida, né? Para ela, né? E assim foi Salomão também, né? A ponto até de vir ali os reinos ao redor para conhecerem ali o grande rei Salomão e sabedor ali também de ouvirem falar da sua grande sabedoria, né? Mas mesmo assim ele se contaminou, né? Ele não manteve, né, a sua fidelidade ao grande Deus de Israel. Porque Salomão andou em seguimento de Estarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, abominação dos amonitas. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, porque elas faziam, né, amados, todos essas devoções aí a seus deuses, né? Queimavam incenso, sacrificavam, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Né, amado? Então Deus, quando a gente desobedece a Deus, o que acontece, amado? Deus fica aborrecido. Então, e nós vamos pagar pelos nossos próprios pecados, né? Se a gente não guardar os preceitos de Deus, se a gente não guardar os mandamentos do Senhor, e tudo isso ali Salomão fez, né? Tudo em detrimento, né? Tudo aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer, ele fez, né? Mas ali então nos diz a palavra de Deus que ele pagou um preço caro, amados, por essas suas escolhas aí de mulheres, concubinas, essas princesas aí, né? Como diz a palavra de Deus aqui, ó. Tudo isso, amados. Aí nos diz aqui o versículo 11, ó, pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Tá, amados? Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Então nós vemos aqui que mais para frente aqui, o que aconteceu, amado? Com aquela sua rebeldia, com aquela sua desobediência, né? Ali nos diz a palavra de Deus que ali aquelas 10 tribos ali foram divididas, né? Já não quiseram mais seguir o seu reinado mais, né? Então só restou a tribo de Judá, né? Aonde descende o Filho de Deus, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que descende da tribo de Judá, tá, amados? Então foi dividido por causa da rebeldia do rei Salomão, né? Em adorar aqueles ídolos mortos ali, né? Dessas nações pagãs. Aí quando fala aqui, a palavra de Deus fala aqui, amados, que não era perfeito como o coração de Davi. Por quê? Porque o coração de Davi, amados, era perfeito não no sentido de nunca ter fracassado, né? Terrivelmente diante de Deus, mas porque nunca se envolveu com a idolatria, amado. É um fato curioso mesmo aqui, né? Porque quem conhece a história de Davi vai ver que realmente Davi não se envolvia com idolatria.
e a adoração a outros deuses, como fez seu filho Salomão, né? Quando ele pecou, assim, na verdade, com Batseba, e tentou encobrir tudo, né, amado? Perdão, meus queridos, amados irmãos. Davi, então, cometeu o quê? Um grande delito, um grande e grave delito, né? Chegando ao ponto de desprezar a Deus e a sua palavra, né, amado? Porque nos diz a palavra de Deus que Davi, ele cometeu o quê? Um homicídio e um adultério, né? Mas, agora na parte no que diz respeito à idolatria, não, né? Como nos diz aqui a palavra de Deus, né? Mas que ele manteve-se, por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus, tá? Davi. Mas agora Salomão não. Salomão tinha aquela sabedoria toda e infelizmente o seu fim foi que as mulheres lhe fizeram mudar o seu coração, né? Então é muito triste, né? E serve de advertência para todos nós, para que nós venhamos a obedecer os mandamentos do Senhor, né? As leis de Deus que são santas e elas são necessárias, amados. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então eu poderia falar muito mais, né, desse texto sagrado aqui, nos trazer outros exemplos, mas não é necessário, tá, amados? Que o Espírito Santo de Deus ele continue falando melhor em seu coração, né? E medite nessa palavra aqui, né, no seu lar, na sua casa, e faça uma reflexão. Talvez você aí, né? Você que ainda não segue a religião alguma, né? Mas eu estou aqui não para confrontar com a sua religião, não. Nada disso, tá, meu amado e querido ouvinte? Talvez você seja católico, talvez você seja espírita, tá? Mas é com amor que a gente expressa tudo aqui que está na palavra de Deus aqui, tá? Essa palavra não é minha, esta palavra é a palavra de Deus que fala e não tem coisa pior do que a idolatria, amados. E o Espírito Santo de Deus, ele quer mostrar no seu coração, na sua mente, em todo o seu viver, que somente ele é quem pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno, né? Então não há esse Deus com letra minúscula que vai mudar a sua vida, mas o Deus verdadeiro, né? O Deus criador de todas as coisas, o grande El Shaddai, o grande Deus Todo-Poderoso, aquele que entregou seu Filho, esse sim. Esse pode transformar, esse lapida o homem, né? E assegura a perfeita e eterna salvação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estarei fazendo uma oração para você, meu amado, querido ouvinte da Palavra de Deus. E já desde já eu peço aí o seu like, né? Inscreva-se no canal, a Bíblia falando nos corações. Deixa aí o seu comentário, o que você achou, né, dessa passagem, né, que nós foi esboçado aqui, né, através aqui dessa pequena leitura desse texto sagrado. E reflita, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então estaremos orando nesta hora, nesse momento. Vamos orar então. Amado, querido Deus, estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença. Temos postado mais um vídeo, Senhor. Que o Senhor se faça presente na vida desse ouvinte. Que porventura, Pai, vai ouvir essa mensagem da palavra de Deus, falando aqui de Salomão, o sábio Salomão, que tinha tanta sabedoria advinda dos céus, mas como nos diz aqui a Tua palavra, Senhor, as mulheres lhe fizeram o seu coração. Quer dizer, mudaram o rumo da sua adoração ao único e eterno Deus para um Deus falso, um Deus que não pode transformar, um Deus que não move som nenhum da sua boca, um Deus que não move nada para fazer nada para ninguém. Esse eram os deuses pagãos do tempo de Salomão, Pai querido.
e não é diferente dos nossos dias de hoje. Mas o Senhor é o único, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso galardão, o Senhor é aquele que nos dá a vitória, Pai. Por isso eu te peço, Pai, por esse ouvinte nesta hora, nesse momento, Tu venha falar em cada coração, Pai. Venha tocar nesse coração desse ouvinte, venha transformar para a honra e glória do Teu nome santo e para que Teu nome seja glorificado aqui na terra. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome do Teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém, Jesus. Bem, amados e queridos irmãos, aqui quem vos despede nesta hora, nesse momento, nessa madrugada de quinta-feira, que é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro, e oreis por mim, amados, para que Deus continue me dando graça, para que eu possa permanecer nesse caminho glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo até o fim, tá, amado? E que você também, que ainda não aceitou Jesus, né, também faça o mesmo também, aceite Ele no seu coração e você verá a transformação que Ele há de fazer na sua vida, amado. Fiquem todos aí na paz do Senhor e que o Espírito Santo de Deus ele continue falando melhor no seu coração e até uma próxima oportunidade, assim querendo Deus.